Hoje nós temos mais um Prosa Mansa sobre a série Tutta Italia. E comigo aqui o grande amigo, craque de futebol, Pascoal Lorenc. Pascoal, fala um pouquinho como que esse descendente de italiano veio para o Uberlândia. Bom, Celso, na verdade eu sou de Tuverava, né, que é aqui logo depois da divisa, então a gente é paulineiro, né, já é metade paulista, metade mineiro, a gente tem fortes ligações, sempre teve aqui com o Triângulo Mineiro. E basicamente foi em função de parentes meus que já tinham feito faculdade de medicina aqui, e na época que a gente está fazendo vestibular, a gente fica atirando para tudo quanto é lado, a gente fica procurando. E através de um primo meu, ele me falou de Uberlândia, eu tinha vindo aqui antes conhecer a cidade. Achei muito gostosa, uma cidade muito receptiva, tive uma ótima impressão, né? E consegui passar aqui na faculdade, e foi assim que eu vim para cá em 1976. E cá estou até hoje. Você que é da área médica, tem muita influência de italiano na medicina de Uberlândia, por exemplo, eu sei do Dr. Vittorio Caparelli, né? O Celso, está aí uma coisa que eu nunca me detive, mas eu chego a pensar o seguinte: o italiano, ele é um sujeito emocionalmente muito forte, né? Ele tem fortes influências do coração, né? O italiano ele é muito ligado às pessoas. Então eu acredito que esse possa ser um dos motivos que façam com que haja essa tendência talvez em cuidar de pessoas, né? É uma característica do italiano, principalmente o italiano do sul. Então talvez isso possa ser uma característica que leve a ter isso. E eu digo isso através de uma experiência de uma filha minha que esteve trabalhando há alguns anos em Milão, né? E então ela dizendo da diferença que ela sentiu lá, do relacionamento do médico italiano com o seu paciente. Ele é mais próximo, ele é mais quente, há um calor humano, há um relacionamento médico-paciente mais pessoal, sabe? Então eu achei isso muito interessante, ela ter vivenciado isso lá na prática. E onde você nota com mais ênfase a presença italiana aqui em Uberlândia? É na arquitetura, na culinária, nos condomínios? Nos condomínios. Eu acho que na culinária é muito forte, né? Porque, sem dúvida nenhuma, até comercialmente, a culinária italiana, ela é muito atraente, ela é muito gostosa, né? E realmente traz toda uma história, né? Que os descendentes aí italianos, eles fazem com que essa tradição perpetue, né? Então eu acredito que aqui em Uberlândia é uma das mais fortes presenças, né, da civilização italiana, né, da tradição italiana, seja na culinária, né, que é muito gostosa, por sinal. E o vinho, né? O vinho também está aumentando bem o consumo aqui. Pois é, o vinho é algo que, para nós, vamos dizer assim, descendentes de italiano, ele faz parte do nosso dia a dia, não é algo assim que se tome apenas em ocasiões especiais, né? Eu que fui criado numa casa italiana, o vinho fazia parte do dia a dia, né? E então agora essa glamorização, né, do consumo do vinho, e isso é muito bom, né, tem trazido à tona essas tradições italianas, com o surgimento aí também de várias vinícolas, inclusive aqui no Triângulo também já está começando. Lá na minha cidade natal já tem uma vinícola com relativo sucesso, né? Então isso é mais uma pedrinha aí nessa participação da cultura italiana no dia a dia do nosso país, né? E até aqui em Uberlândia parece que já estão começando a produzir vinho, e vinho de boa qualidade, né? Pois é, o ser humano é um ser danado, né? Você vê, na minha cidade, é uma cidade que
desde os primórdios, ou era café ou era algodão. Né? Claro que de uns tempos para cá é cana. Mas um sujeito lá achou que o terroir era adequado para produzir uva, e não apenas uva, mas uva Sangiovese. E não é que deu certo, né? Ele descobriu um terroir lá que tinha uma diferença climática muito grande, e está lá mostrando para todos nós que é possível sim se produzir uva numa terra quente, numa terra que era de café, né? Mas tudo isso é dessa coisa da cultura italiana ser muito ligada à agricultura, né? Basicamente, um dos grandes motivos, ou a principal função dos italianos que quando vieram para cá nos primórdios foi a agricultura. Não que eles vieram pela agricultura, mas é o que lhes restava fazer aqui diante do que encontraram. Então essa coisa da agricultura também está muito forte na cultura italiana. Né? Interessante que aqui em Uberlândia, por exemplo, na parte de bebidas, né, os refrigerantes são de famílias de origem italiana, Biagio, Massaro. Então você vê, né, já é uma coisa assim que vai ratificar isso que nós estamos falando, né? Essa tradição assim, de estar em alguns ramos mais predominantemente. E como que você vive a Itália aqui em Uberlândia? Olha, o Celso, a Itália, pelo menos naquilo que eu aprendi, ela é vivida dentro da gente. É uma coisa interessante, talvez quem seja italiano, descendente de italiano, entenda melhor isso que eu estou dizendo. O italiano, principalmente o italiano do sul, ele é muito nostálgico, ele é muito ligado às suas raízes, ele é muito ligado à sua família, ao seu passado, né? Então, basta uma canção napolitana para que memórias venham à tona e a gente entre realmente num clima de saudosismo, né? E como que é jogar num racha que o comandante é italiano? É uma democracia. Um corintiano, o italiano corintiano. É uma democracia total. Mas, enfim, essa é uma característica que nós já havíamos referido, né? Essa intensidade que o italiano coloca nas coisas que faz. E isso é uma característica marcante lá do nosso racha, porque se não é uma pessoa assim dedicada, que vive aquilo, talvez nós não estivéssemos lá até hoje, né? Talvez já tivesse se perdido. Mas é essa intensidade que caracteriza o italiano de fazer com o coração. Você vê que eu estou falando em a mão aqui. Ele vive com o coração aquilo que faz, ele gosta, ele está lá e ele está sempre chamando, motivando, buscando as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos motivos que nós estamos lá até hoje, né? Então, aí talvez seja um pouquinho da presença do italiano, aquela preocupação com todos os companheiros do racha. Faz tempo que você não vem, o que está acontecendo, dá notícia, amanhã você vem, né? Então, esse é um dos fatores lá que nos unem, sem dúvida. E eu tenho essa felicina, né? Porque eu jogava no racha do Paulo Henrique Petri e hoje eu jogo no racha do Viola, né? Mas enfim, né? O italiano, ele tem essa característica de ser craque de futebol também, né? Talvez seja. Eu não sou italiano, eu fico muito à vontade para falar, porque não você tenho essa herança. É um daqueles não italianos craques de bola. Meu maior mérito está no alinguamento, né? Que é uma característica do nosso racha, né, Celso, que eu acho tão bacana, que, na verdade, o ser craque é o que menos importa. Né? Não é o fator de admissão no racha. Né? São outros fatores, e é isso que torna o racha tão gostoso. Ser craque é um detalhe. Eu acho que a presença da Itália também está nessa alegria de viver que a gente tem aqui em Uberlândia, os bons clubes, né? Sendo que o Praia, por exemplo, foi fundado por um italiano, né? E isso é que fez essa miscigenação
que felizmente continuou aí. A minha descendência, interessante, eles vieram do interior de São Paulo, meu avô, e ele, até onde eu sei, é um dos poucos que não se dedicou à agricultura. Ele, como um bom italiano, era apaixonado pela máquina, ele era apaixonado por automóvel. E ele foi ser chofer de praça. Naquela época era chofer de praça, né? E eu não era um motorista de táxi, o chofer de praça ele carregava famílias, ele levava uma pessoa que precisava de um hospital em outra cidade, levava um fazendeiro que precisava assinar uma escritura em outra cidade, alguma família fazer visita a um outro familiar. Então ele era uma pessoa que ele não era um desconhecido, como se fosse um motorista que fazia uma viagem e pronto, né? Ele tinha uma ligação muito forte. E você vê que coisa interessante. Meu pai é um apaixonado por carros, ele importava carros, teve posto de gasolina, concessionária de carros, e até recentemente ele ainda curtia tanto o carro que a maior tristeza da vida dele, o que realmente fez com que ele definhasse, envelhecesse, foi o dia que não renovaram a sua carteira de habilitação. É uma tristeza indescritível, eu não consigo, né, dizer em palavras o que eu vi o dia que ele não conseguiu renovar a carteira, né? E eu tenho também uma paixão por isso, eu tenho um sobrinho que é apaixonado por automóveis, né? Então é essa intensidade quando se gosta de uma coisa, né, que caracteriza muito o italiano. E que bom que é poder compartilhar, né, essas boas e belas presenças da Itália aqui em Uberlândia. Até a próxima.